Senhora Presidenta, Senadora Ana Amélia, Senador Wellington Dias, prezadas senadoras, senadores, eu quero iniciar o meu pronunciamento, senadora Ana Amélia, elogiando a decisão da Presidenta da República de buscar ouvir os líderes partidários, buscar construir um ambiente de diálogo sobre temas de interesse nacional que tramitam nas duas casas, no Legislativo, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Eu tenho dito já há muito tempo que a política ela exige um ambiente permanente de diálogo. E esse diálogo, sempre em defesa dos interesses do país, acaba reduzindo as tensões e os problemas, tanto para a Presidenta, se construirmos um ambiente de entendimento na apreciação de matérias, o que evitaria vários vetos, e ao mesmo tempo também evitaria constrangimento de parlamentares, que muitas vezes aprovam matérias aqui de seu interesse e muitas vezes ficam muito contrariados com alguns vetos apostos pela Presidenta. Se houver um ambiente de diálogo permanente, todas essas questões acabam sendo reduzidas. E, nesse sentido, eu quero cumprimentar, acho que as reuniões ocorridas essa semana com os líderes na Câmara e os líderes da base no Senado contribuíram para isso, para construir, pelo menos nesse momento, um ambiente de entendimento acerca de temas relevantes para o país. Nesse sentido, eu quero trazer um tema que me preocupa pessoalmente, preocupa o PSB, a liderança do PSB, para que, em função das questões que vou colocar aqui, o governo possa efetivamente reavaliar a sua posição, se efetivamente as questões que colocarei aqui estiverem sendo articuladas no âmbito do governo federal. Eu quero dizer que, localizado no estado do Maranhão, nos limites de um admirável centro histórico, o Centro de Lançamentos de Alcântara traduziu, no passado recente, o empenho brasileiro na esfera aeroespacial. Idealizado durante o período da ditadura militar, 1964-1985, o Centro de Lançamentos vale-se da proximidade com a linha do Equador, que confere alta economicidade às ações que desenvolve. Teve seu primeiro núcleo ativado em março de 1983, já nos estertores do antigo regime. Há vários anos, desde a época em que representava o Distrito Federal na Câmara dos Deputados, venho acompanhando os trabalhos e iniciativas em torno do Centro de Lançamento de Alcântara. Então, já se manifestava minha profunda preocupação com os termos de um antigo e ainda não abortado acordo com os Estados Unidos da América, ora aviventado, que em termos objetivos representa abrir mão de parcela de nossa soberania. Há pouco mais de uma semana, ocupei essa tribuna para dizer que, por pouco, o plenário da Câmara dos Deputados não apreciou esse acordo, pois ele chegou a ser incluído na pauta de votações da Câmara dos Deputados e, em função da manifestação de um líder, isso foi retirado. Mas há pelo menos 10 anos, a partir do trágico acidente que subtraiu a vida de dezenas de pessoas em 22 de agosto de 2003, o Centro de Lançamento de Alcântara foi praticamente jogado à margem da imprensa e da opinião pública brasileira. Agora, no final de julho, o jornal O Estado de São Paulo, senador Cristóvão, publicou longa matéria anunciando a retomada das negociações do governo brasileiro com os Estados Unidos, que permitiriam o uso da base de Alcântara pelo Serviço Especial Norte-Americano. Quase às vésperas da visita de Estado da presidenta Dilma Rousseff àquele país, o generoso, entre aspas, gesto da diplomacia e do Ministério da Defesa brasileiro causa espécie. Convém lembrar que, depois de muitos anos de discreta indiferença, o vice-presidente americano Joe Biden, em recente estada no Rio de Janeiro, afirmou textualmente que 2013 é o início de uma nova era das relações Brasil-Estados Unidos.
A questão que emerge, óbvia, está em saber se a facilitação da base de Alcântara integra essa nova era. Observe-se, ainda segundo o Estadão, que o assunto estaria sendo tratado como secreto pelo governo brasileiro, pelo menos até a publicação da matéria em 29 de julho passado. Ainda que se admita a evidente subutilização de Alcântara, não me parece razoável que um governo popular e democrático, retome tão polêmico acordo de forma subreptícia ou pelo menos furtiva. Nós precisamos saber qual é a opinião do Ministério da Ciência e Tecnologia sobre esse tema. O Ministério que tem um eminente ministro, um respeitado cientista, Marco Antônio Raupp, ligado à área espacial brasileira. Qual é a opinião da Agência Espacial Brasileira sobre esse tema? Qual é a opinião do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais? É importante aqui registrar a importância de um programa espacial, as diversas aplicações de um programa espacial. Implicações como o controle do espaço aéreo nacional, como as informações obtidas para a prospecção do território, o controle das comunicações, o monitoramento das condições meteorológicas, que é importante para a previsibilidade de nossas safras agrícolas, o controle das fronteiras, um país que tem uma enorme fronteira seca e que tem uma enorme área do pré-sal, as telecomunicações. Portanto, as aplicações de um programa espacial são inúmeras e estratégicas para um país. Como se sabe, por tradição, os norte-americanos evitam a chamada transferência ou compartilhamento de tecnologias. Nessa linha, a eventual utilização de Alcântara pelos Estados Unidos alcançaria de maneira direta nossa soberania. O absurdo volume de restrições impostas pelos americanos em temas que envolvem a área militar já fez com que o Congresso Nacional Brasileiro deixasse de aprovar, no ano de 2002, o chamado Tratado de Salvaguardas. Esse a que me referi, que ainda descansa nas gavetas da Comissão de Constituição e Justiça, mas não foi rejeitado definitivamente, o que fez com que entrasse na pauta há algumas semanas atrás, o que fez com que pudesse ter sido apreciado. Em Alcântara, temos ainda uma pendência com os ucranianos, aos quais nos associamos no início do governo Lula, em 2003, para o desenvolvimento de foguetes, quando foi estabelecida a binacional Alcântara Cyclone Space. O Brasil já investiu 43% dos recursos previstos, a Ucrânia algo em torno de 19%. Outro questionamento refere-se à proposta comercial de nossa única base de lançamentos, justamente a futura ACS. E qual seria essa proposta? Ora, a disputa do mercado internacional de lançamentos de satélites, no qual os próprios Estados Unidos são um importante concorrente. Com a possível assinatura desse acordo, o Brasil vai apenas transferir aos americanos a economia de 30% nos lançamentos de foguetes. A partir daí, nossos próprios lançamentos vão perder uma extraordinária vantagem competitiva. É importante registrar que, em função da localização de Alcântara, muito próximo da linha do Equador, e em função também de que ela está muito próxima ao mar e pode lançar os foguetes acompanhando o movimento de rotação da Terra, isso reduz em muito a quantidade de combustível necessário para o lançamento do foguete, ou amplia em muito a carga útil que pode ser levada por cada foguete, o que torna a base de Alcântara como um dos melhores lugares do mundo
para lançamento de foguetes. Na verdade, senhoras e senhores senadores, penso que o Brasil deve sim aprofundar as atividades do Centro de Lançamentos de Alcântara, com a brevidade possível, com maior empenho, com mais recursos, com recursos regulares, com formação de recursos humanos, ou seja, o programa espacial brasileiro deve ser um programa estratégico para o país. O programa espacial brasileiro deve ser visto por todas as aplicações que tem para a melhoria da qualidade de vida, para a prestação de inúmeros serviços que pode prestar e, ao mesmo tempo, para trazer divisas importantes ao país, para garantir a soberania do país e para desenvolver uma área tecnológica que vai ter consequências em diversas outras atividades industriais. Não me anima aqui nenhum traço de espírito xenófobo, absolutamente. O que não podemos admitir, sob hipótese alguma, é que o Brasil perca a oportunidade de se transformar um grande sujeito internacional nessa área, e nós não podemos abrir, ainda que seja em pequena parte, abrir mão da nossa soberania, entregando de olhos fechados um ponto geopolítico estratégico. É importante registrar que neste acordo, que ainda está na Câmara dos Deputados, e eu disse isso aqui da tribuna, o Brasil, os brasileiros estariam proibidos de visitar determinadas áreas da base de Alcântara, que estariam abertas apenas para a visita de americanos. Como também por aquele acordo, containers poderiam ser introduzidos no Brasil sem que nenhuma autoridade brasileira pudesse abrir aquele containers para conferir a mercadoria, enfim, o conteúdo daqueles containers. Além disso, não me parece razoável que o país abra mão de excelentes oportunidades de negócios. Cada lançamento oscila entre 25 a 30 milhões de dólares. Portanto, nós não podemos abrir mão disso. Eu quero dizer, senador Capiberibe, que tema dessa relevância deve submeter-se necessariamente ao debate prévio no âmbito de nossas duas casas congressuais. Câmara e Senado precisam ser ouvidos sobre essa sensível matéria. Somos a instância natural e incontornável para a discussão exaustiva de assunto tão relevante para o presente e para o futuro do Brasil. Nesse sentido, eu quero anunciar que, ainda na semana que vem, apresentarei alguns requerimentos de informação. Requerimentos de informação ao Itamaraty sobre qual é o exato estado da arte desse que seria um acordo a ser assinado pela presidenta Dilma nos Estados Unidos na sua visita em outubro. Ao Ministério da Ciência e Tecnologia, se efetivamente há esse acordo, se o Ministério da Ciência e Tecnologia tem participado dessas negociações, qual é a posição da Agência Espacial Brasileira, qual é a posição do Instituto de Pesquisas Espaciais, porque nós não podemos tratar um tema dessa importância, um tema fundamental para a soberania brasileira, sem que o Congresso Nacional esteja participando com profundidade, porque sabemos que os antecedentes dessa relação com os Estados Unidos na área especial não foram positivos e engendraram uma grande reação dos meios científicos, da população, dos partidos políticos, quando foi anunciado os termos daquele acordo que ainda está adormecido na Câmara dos Deputados e que ainda não foi sepultado definitivamente. Acordo que, no nosso entendimento, compromete a soberania brasileira. Portanto, não poderia deixar de fazer esse registro
no dia de hoje, manifestando a minha profunda preocupação com essa temática. Senador Rodrigo, eu fico satisfeito de o senhor esteja fazendo isso, mas eu sugiro que vá mais longe. Não é apenas o acordo que a gente precisa analisar, é o estado da arte das pesquisas espaciais no Brasil. 20 anos atrás, ou 30, nós estávamos numa posição entre os raros países fora do eixo, Europa e Estados Unidos, que tinha uma pesquisa. E lá para cá, senador Capiberibe, a China tem enviado mais de uma nave tripulada, a Coreia do Sul e do Norte, o Paquistão e a Índia. A Índia tem naves, tem satélites com tripulação. Mandou um satélite não tripulado à Lua, que está girando lá ao redor da Lua. E nós aqui patinando há anos sem lançar um único veículo, um único, há anos e anos. Eu creio que quase 10 anos que não lançamos nada. Está parada. Apesar de ter o INPE, estamos parados. Então, o problema do acordo é importante, mas eu creio que ele se situa dentro de uma coisa maior, que é o desprezo, como o Brasil vem tratando, um país do nosso tamanho, a nossa necessidade de ter tecnologias próprias na área espacial. Senador Cristóvão, Vossa Excelência, com sua grande sabedoria, traz uma contribuição muito significativa para esse debate e creio que nós estamos diante de uma oportunidade de fazer um grande debate no Senado sobre o Programa Espacial Brasileiro. E vou acrescentar aos pedidos de informações um requerimento que quero assinar em conjunto com Vossa Excelência, convido Vossa Excelência para assinarmos juntos, para que possamos fazer uma audiência pública conjunta da Comissão de Ciência e Tecnologia com a Comissão de Defesa, de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para discutir não apenas essa questão específica, mas o Programa Espacial Brasileiro. É importante registrar que o Brasil reúne algumas condições que poucos países do mundo têm, se houver efetivamente uma decisão política de fazer com que o Brasil seja um grande sujeito internacional no que se refere à área espacial. Nós temos, como eu acabei de dizer, o melhor local para o lançamento de foguetes. Nós estamos próximo da linha do Equador. A Guiana, senador Capib, a Guiana, ela concorre com a gente, né, porque já tem ali uma base funcionando, nós temos condições, nós estamos próximos da linha do Equador, nós podemos lançar em direção ao mar, nós podemos lançar no movimento de rotação da Terra, o que reduz muito a necessidade de combustível, como disse, aumenta muito a capacidade de carga dos foguetes brasileiros. Nós podemos, através de parcerias, como estamos fazendo com a Ucrânia, com a Alcântara Cyclone Space, desenvolver tecnologia de produção de foguetes médios, de foguetes lançadores de satélites. E podemos, através do Instituto de Pesquisas Espaciais, investindo na formação de recursos humanos, através do ITA, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, de garantir recursos humanos com capacidade também de desenvolver tecnologia para a produção de satélites. Eu estive visitando o INPE, eu me senti orgulhoso visitando o INPE, portanto, o Brasil tem condições de fazer isso. Agora, é importante registrar que os brasileiros que estão envolvidos no programa espacial, hoje estão muito envolvidos em função de um grande idealismo, de um grande espírito público, porque nós não temos as condições adequadas, nós precisamos garantir a formação de recursos humanos, precisamos ampliar o número de engenheiros na área espacial, precisamos aumentar a nossa capacidade e precisamos garantir um volume maior de recursos, senador Capiberibe, como também a regularidade desses recursos, porque nós estamos tratando de um programa
essencial para a soberania brasileira e que tem inúmeras aplicações, porque nós estamos falando de controle de fronteira, nós estamos falando de controle de safras agrícolas, nós estamos falando da questão do planejamento territorial, das telecomunicações, da telemedicina, de uma série de aplicações que um programa espacial pode favorecer, pode oferecer na área militar e na área civil em benefício do conjunto da população brasileira. Portanto, eu agradeço, senador Cristóvão, a contribuição de Vossa Excelência a esse tema que trago ao plenário do Senado hoje. Eu creio que não faz mal quebrar um pouco o ritual e o regimento, continuar debatendo, isso que é muito importante. Nós temos aqui, no Congresso, uma frente parlamentar pró-Antártica, que o senhor faz parte e sabe como funciona bem. Eu não sei se tem uma equivalente para a pesquisa espacial. Se tem, tem que fazer com que ela funcione. Se não tem, eu sugiro que a gente crie uma frente desse tipo para tentar pressionar, ajudar com emendas, enquanto existir emenda, e tentar pressionar o governo para que ponha em marcha um programa ambicioso. Talvez o que esteja faltando no Brasil é uma ambição. A gente está imaginando fazer um trem-bala e não gasta um pouquinho de dinheiro para ter o domínio de pesquisas espaciais. Com o dinheiro de um estádio de futebol da Copa, a gente podia fazer algumas atividades espaciais, que eu não vou aqui correr o risco de dizer algo que não seja certo, porque eu não tenho detalhe, mas provavelmente é algo muito importante. Não vou dizer onde é que a gente conseguiria mandar um veículo com o dinheiro de um estádio, mas poderia se fazer muita coisa. Nós estamos canalizando dinheiro errado, sem ambição e sem estratégia de longo prazo. E essa é uma área fundamental, a pesquisa espacial, se o país não quer ficar para trás. Hoje somos dependentes totalmente e precisamos de comunicações, precisamos de satélite para comunicações, precisamos enviar. Até temos uma tecnologia para fazer satélite, mas não conseguimos mandar, temos que alugar de outros. Então eu sugiro, quem sabe o senhor que já foi do Ministério de Ciência e Tecnologia e que tem estado interessado nisso, não ajuda a fazer para a pesquisa espacial o que nós fizemos, e eu como presidente da ProAntar, e nós estamos fazendo. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque, mais uma contribuição bastante proveitosa que Vossa Excelência dá ao meu pronunciamento. Muito obrigado.